É uma pessoa que eu gosto muito, foi minha colega. Então é um prazer estar aqui, ainda mais hoje que a Ubra está com a TV Cultura, que é assim, absolutamente um espaço de respeito, de qualidade do jornalismo. Fiquei 5 anos na Europa, como tu sabes, então a gente vê um jornalismo de alta qualidade, de credibilidade, aonde talvez o efeito de fake news é muito, muito menor do que é na América. Eu digo na América do Norte e América do Sul. As pessoas acreditam mesmo no bom jornalismo, e eu acho que o bom jornalismo é muito forte quando se faz entrevista. Porque aí há a possibilidade, efetivamente, de ouvir as pessoas. TV Cultura foi considerada numa pesquisa sobre TVs públicas educativas como a segunda melhor TV pública do mundo, atrás somente da BBC. Então a gente tem muito orgulho de ser aqui a TV Cultura Rio Grande do Sul. E tu pode observar que a gente está em novos estúdios, né? Aqui o estúdio multi do Poder RS. Então, muito bem-vindo. Vamos lá, vamos tratar desse projeto polêmico que foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados, que parece, e está sendo acusado nas redes sociais, inclusive agora, nas últimas horas, de atacar o direito constitucional das pessoas, né? De extrapolar um limite. Qual a sua opinião sobre isso? Opinião profissional, claro. É claro, Oressa, assim, não é, o primeiro lugar, assim, não é uma questão de opinião. A gente tem que entender um pouco do espaço teórico e científico e prático aonde as ideias acontecem. Então, assim, no Brasil, contemporaneamente, tem uma discussão muito forte da necessidade de aumento de penas, de incremento de penas. Isso normalmente está associado a governos de direita. E hoje a gente tem um governo que não é visto como um governo de direita, mas já passou algumas reformas legislativas. O primeiro cadastro que foi colocado em relação à liberdade sexual, a violadores da liberdade sexual, e não é no contexto criança, é no contexto adultos, aqui foi feito e foi aprovado, sancionado, como a gente chama, né? Porque uma lei, depois de ser aprovada pelas câmaras, ela vai para a sanção presidencial. E foi, então, sancionada agora pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma lei ser sancionada e começar a sua vigência não quer dizer que ela vai ter uma vigência sempre por essa pergunta que tu colocas. Uma lei ela pode ser sancionada e ela não ter conformidade constitucional. O nosso modelo no Brasil, ele é um pouco diferente do modelo de constitucionalidade, de verificação de constitucionalidade da Europa em geral. A Europa existe uma consulta prévia. Portugal. Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui, se quiser olhar, bota no Google e vê controle de constitucionalidade prévio. Então, o parlamento pode fazer uma pergunta ao Tribunal Constitucional. Se nós fizermos esse projeto de lei, é constitucional? Então, tem uma previsibilidade. O eleitor não é enganado. Interessante isso. É muito interessante. A gente, e até... Mas aqui os nossos deputados não querem isso. Pois é, a gente às vezes faz algo que eu também acho que é importante nós observarmos. Talvez alguns não queiram, mas eu não te diria, Orestes, que são talvez a maioria que não querem. Porque essa maioria tem que pensar qual tema, o que é. Nós estamos já num grau de maturidade no Brasil, jurídica, econômica, científica, que a gente precisa ter mais previsibilidade. Muito do custo do Brasil é a imprevisibilidade. Fazer um projeto de lei, mobilizar recurso público, aprovar algo que não é de acordo com o ordenamento jurídico, olha, alguns podem estar acreditando por desconhecimento que é de acordo, alguns podem saber que não é de acordo, e alguns podem ter até má fé, saber que não querem de acordo, mas querem esse benefício que tu insinuavas aqui, que é grave. Mas isso a população tem que saber, então. Olha, o que o Tribunal Constitucional, que guarda os direitos fundamentais nossos da República Federativa do Brasil, pensa sobre esse tema. E muitas vezes é colocado como uma ideia pessoal. E não é. E não é. Tem determinados temas que são literalidade constitucional ou literalidade de tratados internacionais que o Brasil ratifica, que o parlamento, então, reconhece como ordenamento jurídico brasileiro e passa a ter valor como Constituição fosse. Nessa matéria, depois nós podemos desdobrar e aprofundar, tem legislação que o Brasil já ratificou, que é então é uma decisão agora pensada pelo parlamento que talvez não esteja de acordo com
o entendimento do que a gente chama de Pacto de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ele tem esse apelido porque foi assinado em São José, na Costa Rica, e é onde funciona toda essa ideia. Embora seja um país pequeno, a Costa Rica ela tem uma importância em termos de proteção dos direitos individuais muito grande. E nós temos hoje no Brasil, então, um debate público que nem sempre é claro do que são liberdades individuais. E é aqui, talvez, que a gente pode caminhar. Mas é importante esse contexto, então, né, que a gente precisa atualizar muitas, né, das penalidades, né, do Código Penal mesmo sobre crimes, até porque a gente está falando agora há pouco aqui sobre a Operação Leite Compensado, né, de um sujeito que está 20 anos adulterando, fraudando leite, e ele não é preso, né, não acontece nada de grave com ele, e ele continua infringindo a lei. Talvez por culpa disso mesmo, lá do Código Penal, que é um tanto brando. Só um parênteses aqui, tem uma vereadora em Porto Alegre que, mesmo sabendo que não poderia fazer uma lei, por exemplo, ela fez uma lei obrigando o poder público, a prefeitura, a enterrar os fios em 5 anos, 5, 10 ou 15 anos, não importa, que é algo completamente inexequível, né, e que não é tarefa da prefeitura, né, isso passa pelo governo federal. Mas mesmo assim a lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, uma lei totalmente demagógica que não serve para nada. Então acontece muito, infelizmente, com os políticos. Pois então, Horácio, assim, um programa como esse, a gente tem que entender que há importância de esclarecimento público. E esse esclarecimento público, muitas vezes, nós nos fragilizamos como república, porque nós atacávamos demais o judiciário, dizer, toma uma decisão judicial que é inexequível. Agora é uma lei que é inexequível. Então, nós estamos num âmbito que é preciso ter previsibilidade jurídica. Nesse ponto, especificamente, nós temos 2 grandes problemas aqui e que eu tenho dúvida que essas propostas são constitucionais. Por quê? Primeiro deles, que já é lei. Esse não é lei. Esse é uma aprovação que vai para uma sanção presidencial. Então, primeiro ponto, vamos começar com o que já é lei. Existe um cadastro brasileiro, então, de pessoas condenadas em primeira instância por crimes sexuais, que são vários. Hoje, tu sabes muito bem, o nosso ouvinte sabe muito bem, o pessoal do meu escritório, que trabalha com essa matéria, e começo dizendo aqui, Cristiane Petró, professora Cristiane Petró, Guilherme Palmeirim, Lucas e uma série de pessoas que trabalham juntos, sabem muito bem que nós temos um problema, claro, de condenações injustas porque a prova é frágil no crime sexual. A natureza do crime sexual é a prática de um crime numa situação onde não é de conhecimento público. Tu colocavas aqui uma situação de uma situação privada, mas evidente, quase sempre sem testemunhas, sem registros. sem registros. E se pensar, registro por câmera, em geral, quem pratica esse tipo de crime não está submetido a uma situação como essa. Então é da natureza do crime. Se nós quisermos ter um controle dessas práticas, é preciso, então, organizar de uma forma que não pode se ter, talvez, o rigor que se tem para outros crimes, que tem várias documentações, mas também não pode ser uma mera declaração de uma pessoa imputando a responsabilidade a outra. O Brasil inteiro discute isso hoje. O Ato Saraiva, que trabalha que fala comigo... sobre a prova testemunhal, é a mais frágil de todas. Pois é, e esse crime é um crime que, se a gente não ouvir a prova testemunhal, fica sem resposta. Fica sem resposta. Agora, será que a gente pode absolutizar essa prova? Ela é o suficiente? E, sobretudo, nessas consequências que a gente começa... Então, a apuração do que aconteceu, da verdade, já tem uma fragilidade por esse tipo de crime. Bom, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo? O segundo ponto é a mudança legislativa, e aí começa todo o objeto do nosso programa de hoje, que é, a partir de uma condenação de primeira instância, a pessoa que fosse condenada... Primeira instância. Primeira instância. Então, presume-se ainda a inocência por força constitucional. Tem direito a uma apelação para o Tribunal de Justiça e depois tem o direito a buscar em Brasília, no STJ e no STF, recurso especial e extraordinário, a reversão dessa decisão, se for condenatória, do Tribunal de Justiça, por violação então, o segundo da projeto aprovado hoje
essa exposição pública, né, do nome, da foto, já estaria por uma condenação de primeira instância? De condenação de primeira instância. Esse me parece um grande problema. Um grande problema, e nós vamos adentrar ainda mais, Toresta, se tu tiveres interesse aqui. Por quê? Porque foi pensado no primeiro momento para crimes de natureza sexual, então contra a liberdade sexual. A gente nota até pelas palavras. Hoje, quando me preparava para vir para o programa, e mobilizou muito o nosso pessoal internamente, porque além de nós vivermos as agruras da advocacia criminal, tem uma situação de que é necessário estudar. Né? Então, ali, o que a gente levantou no primeiro momento? E agradeço ao Atos que fez esse levantamento ali no nosso escritório. Tem 7 crimes aonde pode se cadastrar num sistema que ainda não se sabe muito bem como é que se cadastra. 7 crimes, então, que vai colocar o nome completo da pessoa, o CPF da pessoa, qual o crime que teria sido condenado em primeira instância, a pena que foi aplicada. Então, esse cadastro seria um cadastro público. Num crime que a prova já é frágil, aonde a presunção é de inocência, mas acaba se condenando, às vezes, com uma fragilidade probatória, coloca-se num cadastro. Imagina uma situação profissional. Basicamente, hoje, com o sistema de compliance, tudo que a empresa, quando vai fazer uma contratação, acho que por uma regra meio básica, óbvia, de um RH, é buscar saber quem é a pessoa. Claro. Então, se coloca no Google e se coloca nesses cadastros. Quem não fizer isso, talvez hoje não está sendo minimamente diligente, né, Horácio? Então, o que se presume é que com um cadastro público desses, as pessoas vão analisar uma situação como essa. Não sei se tu tens claro isso, Horácio, mas assim, se tiver pessoal do direito de família, quem trabalha no poder público relacionado ao direito de família, ou os advogados que trabalham com direito de família, tem muito claro de que a maior parte dessas denúncias caluniosas, que às vezes geram até condenações caluniosas, é por disputa de guarda e por disputa patrimoniais. Então, o direito penal é, às vezes, utilizado numa situação como essa, com uma conotação que não é o seu objetivo, mas sim é um outro tema. Agora, o que nós encontramos claramente como violação a direitos fundamentais quando se coloca num cadastro esse tipo de dado de alguém que é presumido inocente e que, por força constitucional, tem direito a recurso e tem direito a reverter essa decisão. É que tem uma exposição da imagem indevida. Claro. A pessoa está recorrendo, os processos no Brasil não demoram um pouco, e vai estar lá um cadastro dizendo que a pessoa está condenada numa situação que, se a gente olha só o texto legal, não é muito claro, aonde eu não tenho acesso à decisão. Porque eu posso olhar a decisão e dizer que está mal fundamentada, eu acho que a pessoa é inocente. Isso eu não posso. Eu vou conhecer um nome, um CPF, uma pena e um crime. Pronto. E isso o que é? Warning. O que tem nos Estados Unidos se chama em inglês, quando se pensa em sistema de compliance, a gente trabalha com empresas, red flag. É uma bandeira vermelha que foi levantada. Olha, esse tu não contrata, não chama para entrevista, não. É uma situação, então, na prática, que pode gerar um dano social muito maior do que quem pensou de boa fé que aquilo poderia ser importante. É porque o legislador, e até tendo um apelo popular, ele quer punir de uma forma exemplar e severa quem comete um crime tenebroso como esses, né? Que é pedófilo, um crime sexual contra crianças e adolescentes. Só que aí, no texto da lei, na prática, não vai dar certo. E qual é o maior problema, né? É que nos próprios países que fazem esse tipo de análise e é colocado nos projetos de lei, é duvidoso a constitucionalidade. Eles têm uma tradição, mas não quer dizer que... Agora, pela sua narrativa aqui, muito provavelmente esse projeto vai ser considerado inconstitucional. Isso, primeiro, é uma lei já, e pode ser declarado inconstitucional por todo esse tipo de violação. E eu acho que talvez, até acredito eu, que os próprios políticos que participaram desse debate público não pensaram que talvez uma campanha deles pode ser prejudicada por uma situação como essa, se houver uma condenação recorrível.